Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai aprender como a gente usa o suplemento do Excel para estatística descritiva, testes paramétricos e não paramétricos. Então aqui no primeiro exemplo eu tenho algumas colunas e a gente vai pedir a estatística descritiva desses dados. Então a gente vem aqui em suplementos, que vocês já devem ter instalado, Real Statistics, e a gente vem aqui já no primeiro, na estatística descritiva e normalidade. Então eu seleciono todos os meus dados, inclusive com título. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou ticar aqui as colunas, porque as colunas, a primeira linha tem o título, estatística descritiva e o Shapiro-Wilk, que é o teste de normalidade, tá? E aí eu escolho uma célula para ele imprimir a resposta e dou o OK. E aí ele vai apresentar para cada coluna que eu tenho de dados a estatística descritiva. Então eu venho aqui, abro as colunas e ele vai me dar média, mediana, desvio padrão e várias outras informações de cada coluna. E se eu vir mais aqui para a direita, ó, ele me deu o teste de normalidade, que é o Shapiro-Wilk. Então, ele vai dizer se os meus dados têm uma distribuição normal ou não. Para esse caso aqui, ó, a gente tem todos os dados com distribuição normal. Então, isso quer dizer o quê? Que se eu for fazer um teste estatístico de comparação, por exemplo, eu posso usar testes paramétricos, como o teste T, o ANOVA. E quando eu tenho dados normais, a gente pode usar a média. Quando a gente não tem uma distribuição normal de dados, a gente usa mediana, tá? Então, com esse suplemento, fica bem simples a gente achar a estatística descritiva e a normalidade dos nossos dados. Aqui na aba com o exemplo 2, eu tenho idade do posto A e do posto B, né? E eu quero estatística descritiva e eu quero fazer um teste de comparação para ver se a idade do pessoal do posto A é semelhante à idade do pessoal do posto B. Então, a primeira coisa que eu faço é pedir a estatística descritiva sempre, tá? Então, eu vou lá no meu suplemento de novo, peço a estatística descritiva e a normalidade. Então, aqui eu já tinha selecionado os dados, vou dizer para ele que a primeira linha de cada coluna é o título, e vou ticar a estatística descritiva e o Shapiro-Wilk, que é o teste de normalidade. E aqui eu seleciono a célula onde eu quero que ele imprima a minha resposta. E aí ele vai me dar a estatística descritiva do posto A e do posto B. Então aqui eu tenho média, mediana. A moda aqui eu não tenho, porque eu não tenho nenhum valor que se repete. E o Shapiro-Wilk aqui, ó, notem que eu tenho um grupo que tem dados normais e outro que não tem dados normais. Então, eu vou tratar como se fosse todos os grupos com dados não normais. Então, isso me indica o quê? Que se eu for fazer qualquer teste estatístico, eu tenho que escolher um teste não paramétrico, tá? E aqui, como eu tenho dois grupos, se eu tivesse dados normais, eu faria o teste T para comparar. Como eu não tenho dados normais, eu vou fazer o teste que é primo do teste T, né? Só que ele é do lado não paramétrico, porque os meus dados não têm uma distribuição normal. Então, eu vou escolher o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Então, eu venho aqui na última aba, venho aqui na segunda opção, testes não paramétricos, que eu quero comparar. Venho aqui embaixo, ó, Mann-Whitney e Wilcoxon, o teste. Venho aqui em Go, vou selecionar as minhas duas colunas. Aviso para ele que a primeira linha ali de cada coluna é o título, ali já tá ticado, né? Aqui. E aí eu tenho, aqui nas opções, eu tenho duas amostras independentes, ou seja, uma não depende da outra, e o teste que eu quero não é o teste T, é o teste não paramétrico de Mann-Whitney, tá? E aqui eu vou selecionar uma célula para ele imprimir o meu resultado, vou colocar mais para cá. E vou dar um OK.
E aí, ele me mostra aqui, ó, o P para o ponto A e o ponto B, só que a gente vai direto nesse P aqui, o P exato. Então, eu tenho um valor bem pequenininho, 1,04 vezes 10 na menos 20. Esse E quer dizer 10 na menos 20. Então, é 0,00000, um monte de 0, 1, 0, 4. Então, quando o meu P é menor que 0,05, existe diferença entre os grupos, tá? O que é esse 0,05? Esse 0,05 é esse alfa aqui de cima, ó. Aqui do Chapiruil que a gente tem um alfa de 0,05, né? O que é esse 0,05? Quer dizer que a gente está fazendo um teste estatístico com 95% de confiança. Esse 5% que falta para chegar a 100 é a significância, é o nosso alfa. É a probabilidade que a gente tem de cometer erro, tá? Então, a gente compara o nosso valorzinho de P com esse 0,05. E se ele for maior que 0,05, não existe diferença. Aqui é menor, né? Como o P é menor que 0,05, existe diferença significativa entre os grupos. Então, aqui eu posso dizer, ó, que a idade do posto A e do posto B, elas diferem entre si com 95% de confiança, tá? E aqui no exemplo 3, eu tenho idade do posto A, B e C. E eu quero ver se tem diferença entre os grupos, tá? Então, como eu tenho mais de 2 grupos, o teste T ou Mann Whitney, eles já não se encaixam mais. Então, eu tenho que testar a normalidade dos dados e verificar se são normais ou não. E aí, ou eu vou escolher o Kruskal-Wallis ou eu vou escolher análise de variância. Então, a primeira coisa que a gente faz é estatística descritiva, para ver se a nossa distribuição é normal ou não, que é a partir daí que a gente vai escolher o nosso teste estatístico, tá? Então, aqui, na nossa estatística descritiva, a gente vem aqui, ó, e a gente só tem um grupo que deu distribuição normal. Então, a gente vai tratar os nossos dados como se ele tivesse uma distribuição não normal. E aí, se eu for usar uma medida de posição, eu tenho que usar a mediana, eu não posso usar a média, tá? A média a gente só usa quando a gente tem uma distribuição normal. Então, eu não tenho uma distribuição normal. Se eu quiser comparar os 3 grupos, eu não vou poder usar o ANOVA, eu tenho que usar o primo dele. Eu tenho que usar o Kruskal-Wallis. Então, a gente vai lá na última abinha, pede o teste não paramétrico, né? Seleciona aqui embaixo o Kruskal-Wallis, que ele compara 3 grupos entre si. A gente seleciona os nossos dados. E aí, aqui a gente vai selecionar. A gente quer o ANOVA? Não, não quer. A gente quer o Kruskal-Wallis, tá? E aí, ele vai comparar os grupos e vai dizer assim, tem diferença ou não tem. Se eu quiser saber quem é igual a quem é diferente de quem, aí eu coloco essa opção aqui, ó. Qual é o teste depois do Kruskal-Wallis que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer o teste de comparação de 2 a 2, tá? E aí eu venho aqui, escolho um lugar para imprimir os valores, né, as respostas, e dou um OK. Aí ele imprimiu aqui o Kruskal-Wallis, né? Eu venho aqui no valor de P. Então, meu valorzinho de P deu menor que 0,05. Ele deu 3,2 vezes 10 na menos 20. Então, quer dizer que é 0,0000000. Então, ele é um número bem pequenininho. Então, se P é menor que o alfa, existe diferença entre os grupos. Só que eu quero saber se tem alguém igual a quem e alguém diferente de quem. Aí, por isso que eu pedi o teste de comparação 2 a 2, né? E aqui a gente pode ver no valor de P que todos os valores deram bem pequenininhos, né? Um deu vezes 10 na menos 20, vezes 10 na menos 7, vezes 10 na menos 16.
Quer dizer que o posto A, B e o C são completamente diferentes entre si, com 95% de confiança. Então, a gente não tem nenhum posto que tem idade semelhante ao outro, tá? Então, a gente tem 3 postinhos de saúde completamente diferentes. Então, aqui primeiro eu pedi a estatística descritiva, verifiquei a normalidade dos dados e, como a gente já comentou, é a normalidade dos dados que vai fazer a gente escolher o teste estatístico, se ele vai ser do lado paramétrico ou não, tá? E qualquer dúvida, pessoal, vocês escrevam lá no grupo do FAEG, ao professor Luciano ou a mim, e a gente vai ajudando vocês a analisarem os dados, tá? Até mais!